amados! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos Martins. E comigo, professora Pura Moreno. Vamos nessa! Seja bem-vindo! Calma! Seja bem-vindo, sabe por quê, amadinha? Nós estamos numa pegada sobre as classes gramaticais. Exatamente. E o nosso estudante precisa agora ficar concentrado, porque nós temos mais uma aula. É isso mesmo? De classe de gramaticais, né? Então... Mas só que quando eu falei assim, calma um pouquinho, que o nosso parceiro. Ah, verdade, verdade, gente, é claro. Vai lá, Amadinha, vamos lembrar. O nosso parceiro maravilhoso, Vitor. Uhul. Coraçãozinho para vocês. Então vamos lá conhecendo a nossa habilidade da aula. Vamos então, porque ao final dela você vai ter condições de comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e tanto pela gramática aí, né, de uso contemporâneo, em relação às diferenças, diferentes tópicos gramaticais, de forma de perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno da variação linguística e analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão na escola, tá certo? Então, nós estamos aqui fazendo o estudo da parte da gramática que trata aí da morfologia. E a nossa árvore do conhecimento, trazendo aí o tema... Emprego dos modos verbais e tempos verbais 1. Significa que vai ter mais. Com certeza. E claro, vamos aqui então para o conceito dessa classe gramatical, que é verbo, certo? É a classe de palavra que designa um estado, uma ação ou um fenômeno natural e admite variação de tempo, modo, pessoa e voz. Beleza, então vamos lá ver como que essa classe de palavra ela vai ter que se organizar em uma oração ou em uma frase. Primeiro, temos aqui o nosso exemplo. Ana é feliz. Aonde está a classe que nós estamos estudando aqui, que é o verbo, Amadinha? Ana é feliz. Olha só, tá aqui o verbo, né? E qual é o sentido que ele expressa? Ah, um estado. Tá dizendo como Ana está. Ela está feliz. Outro exemplo. Ana comeu mamão. Cadê o nosso verbo? Ok. Então, esse verbo está indicando uma ação, né? Beleza? Mais um exemplo. Neva todo inverno no país de Ana. Qual é o nosso verbo? Nevar. Ok. E ele indica fenômeno da natureza. Assim como chover, entardecer, trovejar, né? Beleza, então temos ali a situação do verbo em 3 situações. Bom, os verbos, ou seja, essa palavra, ela indica ação, ok? E revela algo que está sendo aí realizado pelo sujeito. Então, o sujeito, ele pratica ação. E o que esse sujeito pratica, a gente dentro da classe gramatical, a gente chama de verbo, tá certo? Então, verbo é uma ação. Vamos aí ao primeiro exemplo. Gabriel joga bola. Qual é aí o nosso verbo? Verbo jogar. E como ele está na oração, ele está conjugado para combinar, para concordar. E aí, por isso que ele ficou joga. Por quê? Gabriel é o nosso sujeito, a pessoa que está fazendo a ação. Qual é a ação que Gabriel está fazendo? Jogar. De jogar. Jogar o quê? Bola. Bola. Então, vejam bem, verbo, né? Ele revela o que o sujeito está fazendo, uma ação. Segundo exemplo. Ajudo meus pais nos deveres de casa. O nosso verbo é? O verbo ajudar. Terceiro exemplo. Arlene caiu da mangueira. Qual é o verbo da oração? Caiu, aqui é um acontecimento, né? Um fato. A professora pede silêncio. Qual o verbo? Olha só, verbo pedir, e dá a ideia aqui de desejo. Penso muito mal. Olha só, penso, verbo pensar, uma atividade mental.
faço treino todos os dias. Olha só aqui o verbo fazer. Então, Ok. ação, acontecimento. Beleza. Os verbos de estado, né? Porque daí nós vamos ver que eles vão expressar uma propriedade de uma situação. Ou também os verbos de estado, eles vão expressar uma condição, né? Que está localizada aí no sujeito. Vamos ver então isso. Olha lá. Primeiro exemplo. Eu sou esforçada. Cadê o verbo? É o verbo ser, aí ele está conjugado, certo? Segundo exemplo, Carlos é estudioso. O verbo já está sublinhado. Terceiro exemplo, eu estou preocupada. O verbo já está aí sublinhado, que é o verbo estar. Maria parece ansiosa. Qual é o verbo? Parece. José continua feliz. Qual é o verbo? Continua, né? Aí conjugado, ou seja, todos esses verbos ali, né? Eles estão mostrando, expressando uma certa situação, uma condição, ok? Então, uma característica do sujeito. Olha lá, eu, como aí o sujeito da oração, eu esforçada. Carlos, o nosso sujeito, estudioso, tá vendo? Eu, sujeito, preocupada. Maria, o sujeito, ansiosa. José, o sujeito, feliz. Então, os sujeitos da oração, ali pelo verbo, nós vamos entender que ele fez uma ação e essa ação indica uma situação ou uma condição, certo? Sendo nesse caso, né, usando verbos de ligação, que vai ter uma aula exclusiva para isso, que vai ligar o sujeito ao seu predicativo, né? Que o predicativo que é a característica. Para isso, usa-se verbos de ligação. Ser, estar, parecer, continuar, tornar. Ok. E aqui a gente traz agora o gênero tirinha para contextualizar o estudo sobre essa classe gramatical que é o verbo. Vamos lá. Olha a ação. O que o nosso aluno tem que fazer? Uma leitura imagética primeiro, não é isso? Analisar, observar os detalhes, onde acontece a ação, quem é o personagem ou quem são os personagens, não é isso? Opa, perdão, pulei a aula de matemática, né, gente? Professora Luci, bate não, coleguinha. Vamos lá. Aqui é o 4 e 5. Beleza. Aí estou pouco ligando para aplicações na medicina. Esse implante de chip é o maior barato. Primeiramente, amadinho, você vai observar os termos, as imagens, que observa. Que essa tirinha começou com o quê? Somente com as imagens, né? A linguagem não verbal. O que o senhorzinho faz? Que ação ele faz além de correr? Ele dá um apertão, né? Olha no aqui. bumbum da moça. Quando eu falo aperta, apertar é uma ação, aperta é um verbo. E na hora que quando ele está correndo, correr também é um verbo. Na hora que ele bate, né? No poste, também é uma ação. Bater, fugir é uma ação. Como no caso aí, ele saltou o carro da polícia, ele cometeu o quê? Uma ação. E toda ação é um verbo. Ele o quê? Quebrou o quê? A janela, o vidro. A vidraça. A vidraça. O que aconteceu? Quebrar também é um verbo, é uma ação. Então, aqui para mostrar para vocês aqui, esse implante de chip é o maior barato. Tá falando de ação? Não, mas sim falando do estado, tá bom? Ok. Vamos então aqui agora para a questão da indicação dos verbos aí que indicam fenômenos da natureza. Ah, sim, os verbos eles indicam a ação, né, de sujeito. Esse sujeito ele pode ser tanto uma pessoa, um objeto, um animal, enfim, um sujeito, mas também nós temos verbos que indicam fenômenos da natureza. Você vai lembrar, olha lá, amanheceu rapidamente. Nesta primeira oração,
Qual é o verbo que indica o fenômeno da natureza? Amanhecer, que aqui está conjugado, né? Porque precisa concordar, ficar direitinho na oração. Então, amanheceu rapidamente. Esse é o nosso verbo. Ok. Na letra B, na nossa oração, ontem choveu o dia todo, né? Cadê o verbo que indica fenômeno da natureza? Choveu. Na oração da letra C, anoiteceu cedo. Cadê aí o verbo que indica fenômeno da natureza? Anoiteceu. No exemplo da letra D, nevou na Serra Gaúcha. Cadê o verbo indicando um fenômeno da natureza? Neve. Oh, deveria nevar em Rondônia, em Porto Velho, principalmente, né? Tá? Então, o verbo aí nevar, que indica fenômeno da natureza. Último exemplo, trovejou de manhã cedo, mas não choveu. Qual é o verbo? Trovejar, né? E aqui ele está conjugado, trovejou de manhã cedo, mas não choveu. Beleza? E não choveu também, tem que fazer o destaque. Ah, é? Sim, não choveu, gente, não choveu. Aí chover que é o nosso verbo, certo? Também. Beleza. Bom, além desses verbos que indicam ação e indicam fenômenos da natureza, nós temos aí os verbos aí de fenômenos naturais, que eles deixam de ser impessoais quando são empregados no sentido figurado, tá bom? Ah, tem aí essa quase que um passe de mágica, vamos falar assim, né? Vamos ver aí, tome nota, vamos lá. Choveram pedras sobre os policiais cercados pelos manifestantes. Preste atenção, chover aí não está no sentido de chuva, mas sim que no sentido conotativo, que é o sentido figurado. Quando eu usar no sentido figurado, é claro que vai haver aquela concordância com quem? Com o seu sujeito. Qual é o sujeito? Pedras. Aí nós temos no segundo exemplo. De súbito, alguns palpites ventaram em sua mente. Ah, porque olha só, o nosso aluno agora ele vai captar a mensagem. Vamos lá, telepaticamente? Não, aqui é realmente prova dos 9. Bom, o que vem a ser esse verbo que agora ele é um fenômeno da natureza, mas quando a gente usa ele num sentido figurado, gente, é só para dar uma outra ênfase nessa oração. Quando que palpites, né, uma ideia, um palpite, ele vai aí ventar. Não tem condições, mas nós temos esse recurso dentro da língua portuguesa, que a gente pode utilizar também esses verbos para esse tipo de construção. E aqui, quando ele tem essa função em um sentido figurado, certo? Tá tudo bem. Você pode também construir suas orações dessa maneira, tá certo? Vamos lá. Olha aí, o primeiro exemplo já nos deixa claro o conceito. Choveram pedras. Pelo amor de Deus. O que chove? Gotinhas, gotículas de água, né? Sim? Beleza, mas chover pedra? Bom, cai granizo, né? Talvez alguém disse assim, cai sim, né? Granizo de gelo. Mas não, pedra aqui é aquela pedra mesmo que a gente usa aí para construir, para pôr que a gente conta no chão, que quebra o dedo, quebra a unha, é essa aí, tá bom? Vamos a outro exemplo. No fim do jogo, as torcidas trovejaram vaia. Isso quer dizer o quê? Que eles vaiaram bastante, bastante. Centenas de gaivotas nevavam o céu. Olha só, nevavam, que ficava branco, né? Embranquiçaram o céu. As cortinas anoiteceram o meu quarto. O que isso quer dizer? Que ficou escuro, tá bom? Sem luz. Ok, e geralmente para os poetas, para nossos estudantes poetisas, né? Essa é uma construção que você pode usar nas poesias. Tá vendo só? Beleza, então vamos seguindo. Bom, nós temos aí para os verbos, tá? A flexão. Os verbos, eles se flexionam em número, tá? Quando a gente fala que é número, ele pode se modificar em singular ou no plural. Por exemplo,
no singular. João escreveu uma linda mensagem. Então, nós temos aqui um único sujeito, João, que ele faz uma ação que é escrever, sendo assim, esse é o nosso verbo, certo? E ele está no singular. Então, veja que o verbo, ele está conjugado, combinando com o sujeito. João escreveu uma linda mensagem. Agora, vamos ver o verbo no plural. Escreveremos uma linda mensagem para João. Olha, o que acontece? O João, ele mudou de local, não é isso? Ele está no final da oração. Mas, aonde está o nosso verbo? Indicando pluralidade. Vejam só. Escrevemos. Quando a gente chega ao final da palavra, vamos entender que aqui está embutido. Subentende-se ali que está no plural pela terminação em mos, que o sujeito plural será nós. Nós escreveremos uma linda mensagem para João, ok? Bem, os verbos também, eles aí têm a flexão, né? Eles também se modificam em relação à pessoa, certo? Os verbos, eles têm que concordar em número e em pessoa dentro de uma oração. Nós vamos ter a primeira pessoa. É aquela que fala e você vai usar o pronome eu e nós, o pronome pessoal, né? E a segunda pessoa é aquela com quem se fala, tu e vós. Terceira pessoa é aquela de quem se fala, ele e eles. Lembrando que eu, tu, ele estarão no singular, nós, vós, eles no plural. Ok, então vou colocar aqui que os primeiros são singular, será que fica bom? E aqui plural. Plural. Será? Beleza, né? Bom, e também os verbos, eles também têm aí a classificação em modo. Não é tudo assim bagunçado não, gente. Tem toda a sua classificação. Então, nós temos verbos que pertencem ao modo indicativo, ao modo subjuntivo e ao modo imperativo, tá certo? Os verbos que indicam a ação do sujeito, fenômenos da natureza e estado, eles estão mais, vamos dizer, usuais, né? No modo indicativo, mas também no subjuntivo imperativo. Mas aqueles que a gente utiliza aqui em um tempo real, presente e passado, a gente vai entender agora dentro do indicativo. Por quê? Quando o verbo está no modo indicativo, ele vai apresentar um fato de maneira positiva. Ele vai apresentar um fato de maneira real. Por exemplo, Ana leu o livro. Olha então, só. Aí, ó. Cadê o sujeito? Ana. E o que ela fez? Leu o livro. Olha só a ação, então esse é o verbo, ok? E aqui é uma ação real? Sim. Sim. É uma agora, coisa, né? eu tenho certeza. Então, para você facilitar o entendimento de vocês, quando você usar o verbo no modo indicativo, é aquele que indica a certeza do que aconteceu. E esse fato pode ter acontecido no passado, no presente ou vai acontecer. Já o modo subjuntivo, olha só, vai ser aquele fato que vai causar o quê? Aquela dúvida, uma hipótese que pode ou não acontecer. Olha aqui no exemplo. Se Ana lesse o livro, aprenderia. Se lesse, é uma certeza? Não. Então, causa aqui o modo subjuntivo é a incerteza, maneira duvidosa. Beleza. E a diferença entre o verbo no modo indicativo e por modo subjuntivo, vejam que aqui, olha só, nós temos antes essa observação. Olha lá. O verbo todo, ele vai ter aí essa palavra aí pré, antecipando, certo? Esse verbo. Se Ana lesse, né? Se cantasse, se pulasse,
se gritasse, e assim sucessivamente. Já os verbos no modo imperativo apresentam o fato como objeto de uma ordem, de um pedido. Por exemplo, Leia, Ana, o livro. olha só uma ordem, né? Leia, Ana, o livro, certo? Olha o sujeito aqui no meio, sendo aí imperado pelo verbo ler, né? Tá bom? E assim, nós vamos avançando e vamos agora focar a nossa atenção nos verbos aí no tempo presente. Como é que eles ficam? Vamos lá. Já entendemos que o verbo presente, ele indica um fato atual. E esse fato, ele pode acontecer, pode ser simultâneo ou ao ato da fala, ou habitual ou permanente, beleza? Vamos ver o exemplo. Nesse momento, penso em você, leitor. Olha só, então o verbo aqui pensar está conjugado, né? Porque ele precisa concordar dentro dessa oração com os outros elementos. E aqui, quando eu digo nesse momento, penso, olha aí, Automaticamente você vai perceber que é no momento da fala, que então está no tempo o quê? Presente. ato da fala, tá vendo? A terra gira no espaço. Então você vai perceber aí, ó, gira que está acontecendo no momento que a pessoa está falando. Ok. Dentro da tira, você vai observar aqui, ó, você precisa perder peso. Correção. Eu deveria perder peso. Eu preciso é de cookies. Então, ó, quando fala eu preciso de cookies, ó, eu preciso agora. Então, você usa agora, preciso, então está Tempo no presente. Muito bem. Vamos lá agora para o tempo aí, no caso, pretérito, né? Nós vamos ver que esse tempo pretérito, ele pode ser no pretérito perfeito, quando for, nesse caso, um fato completamente realizado, ou seja, uma ação concluída, ok? Então, quando estiver no pretérito perfeito, vai ser um fato ou uma ação concluída. Vamos ver no exemplo. Adriana fez o almoço delicioso. Olha o nosso verbo, o verbo fazer. Então, concluiu a ação, o sujeito Adriana concluiu aí a ação? Sim. Ela fez um almoço e ainda mais delicioso, né? Vamos aí ao exemplo 2. Pura viajou nas férias. Olha nosso verbo aqui. Então, o sujeito Pura viajou nas férias. Concluiu a ação? Sim. Sim, certo? Agora, nós temos aí os verbos no pretérito imperfeito, ok? E nesse caso, a ação desse sujeito vai ser um fato habitual e durativo. Olha a conjunção que está ligando aqui, ó. Então, segue um fato habitual e durativo. Então, essas duas ações ali. Vamos ver o exemplo. Madalena possuía um excelente coração. Então, nós temos aí o Possuía. sujeito, Madalena, né? Possuía está no pretérito imperfeito. Maria vivia sempre quieta. Maria, o sujeito. Qual é a ação? Vivia. Sempre quieta. Ricardo gostava de festa. Sujeito Ricardo gostava de festa. Agora nós temos o pretérito mais que perfeito, né? Essa ação do sujeito vai estar num passado anterior a outro passado. Como assim, né? Vamos lá. Paranhos seguia as mesmas ruas que anos antes, voltando do sul, pisara sozinha e condenado. Então aí, ó, eu tenho uma ação que ele seguia, mas antes dele seguir, ele pisava, né? Pisar. Então já aconteceu essa ação. Por isso que fala mais que perfeito. Antes de começar a trabalhar, Nelson nunca viajara nas férias. Então aí você vai perceber aí viajara.
Belezinha? Agora o futuro do presente. O futuro, a quem pertence o futuro, gente? Estamos falando de uma classe gramatical verbo agora no tempo futuro. Vamos lá, mas esse futuro é do presente, gente. É uma coisa assim para pensar e ficar um pouquinho aí gastando um pouquinho dos neurônios. Sim, amadinha, ou não? Vamos lá, pelo exemplo, o aluno vai entender. Olha só, presta atenção aqui. Enuncie um fato que se há de se realizar. Bom, se há então... de realizar, é certeza, ó. Amanhã viajarei para a Europa. Amanhã eu vou à Europa. Gente, isso é um sonho, sabia? Olha só, se cultivadas, essas terras darão bons frutos. Percebam que o verbo, olha só, como é que ele está colocado dentro da oração. Na primeira oração, amanhã, futuro, ó, amanhã, viajarei. Olha a terminação do verbo, olha a conjugação. Não é amanhã viajo, é viajarei, certo? No segundo exemplo. Uma ação que ainda vai acontecer. E bem, assim, um momento presente, né? Beleza. Agora, também pode exprimir dúvida. Os verbos no futuro do presente também podem exprimir incerteza e também probabilidade. Olha que legal, né? Vamos ver aí mais um exemplo, então. Agora eu vou colocar a letra A. Vamos ver. Terá realmente piado a coruja? Hã? Será a mesma que piava há 2 anos? Bom, essa poesia aí, esse trechinho, nesses versos de Graciliano Ramos, olha só, contextualizando a literatura aqui com o nosso estudo sobre o verbo no tempo futuro do presente. Nós temos mais outro exemplo, vamos lá. De sua casinha à faculdade serão 2 quilômetros, se tanto. Ok. Serão. Aqui. Bom, é uma probabilidade. O que nós temos? Aqui eu vou chamar a atenção. Porque se é futuro do presente, tudo serão, tudo será ou tudo serão, né? Tá bom? Beleza. Agora esse mesmo verbo, porém, usado com força de imperativo. Vamos ver como é que é isso. Não furtarás. É mesmo que falar não furtes? Outro exemplo. Você irá com ele agora ou vá com ele agora. Beleza. Muito bem. Temos também esse mesmo verbo no tempo futuro do presente, onde ele pode ser usado para substituir, sobretudo quando nós estamos aí tranquilo e favorável em um bate-papo na praça, no pátio da escola, na fila da merenda, na estrada, né, na BR, esperando o ônibus para ir para a escola. A gente utiliza isso, usando aí a substituição, também por locuções constituída do presente e do indicativo do verbo ir, ter ou haver, mais o infinitivo. Calma, eu sei que você já ficou de cara aí. Calma, olha só. Vamos aqui no exemplo. Primeiro exemplo. Ana vai casar no mês que vem. A regra tá clara. Vamos lá. Poxa, agora lembrei de Galvão Bueno. É ele que fala? A regra é clara. Ai, por favor, me perdoe se eu estou errando aqui o bordão de quem é, porque eu entendo muito de futebol, você já percebeu, né? Vamos lá. Ana vai casar no mês que vem. A regra diz que a gente pode usar substituindo, né? Vamos ver aqui. Então, Ana vai, olha o nosso verbo ir, olha aqui ele aqui, ó. Certo? Ir no quê? Mais, olha só, o infinitivo, o verbo casar, terminado aqui em ar, está no infinitivo. E é isso o nosso conceito da regra quando você está aí no uso coloquial, tá certo? Então, isso quer dizer que Ana vai casar no mês que vem, ou seja, casará. Olha que legal, né? Porque já pensou, no dia a dia, no coloquial, a gente às vezes não conjuga diretamente, isso fica até, não fica legal, né? Já que a gente tá na praça, já que a gente tá no aniversário. Em vez de falar, você vai, como é? Você vai ao shopping? Não, você irá ao shopping? Isso.
Então, acontece apenas, gente, observar com o verbo ir, ter e haver, tá certo? Uhum. Quando for utilizar isso, você não esqueça que ele tem que ficar também com o verbo no infinitivo, ok? Mais outro exemplo. Daqui por diante, hei de ter mais cuidado. Hei de ter, aí o verbo haver, né? Mais o que? O ter no infinitivo. Então, daqui por diante, terei mais cuidado. E o nosso último exemplo? Tenho de sair daqui a pouco. Então, sairei daqui a pouco. Certo. Muito bem. Agora vamos aí para um outro tempo. Ainda estamos no futuro, mas agora do pretérito. Esse futuro do pretérito é quando a ação exprime um fato futuro condicionado a outro, ou seja, um fato que está ligado a outro, tá bom? Vamos ver aqui no exemplo. Eu iria à festa se não chovesse. Olha só, então o primeiro dependendo de um outro. Faria melhor negócio criando galinhas. Beleza. Também nós temos aí quando esse verbo ele exprime um fato situado no passado. A família decidiu viajariam todos no mês seguinte. Ó, viajariam, né? Futuro do pretérito. Afirmei naquela ocasião que não o apoiaria. Ok. Também nós vamos ter uma situação em que esse futuro do pretérito, uma ação emprega-se pelo presente nas fórmulas de polidez. Vamos ver. Poderia dar-me uma informação, senhorita? Gostaria de saber como conseguiu retirar do hotel os 2 cartões de registro. Beleza. E também poderia exprimir dúvida, incerteza, probabilidade, ideia aproximada. Mais um exemplo. Seria uma verdade o que dizem deles? Os pais teriam realmente batido na criança? Ele teria, quando muito, 35 anos. Ok. Então, trazendo aí para vocês um exemplo para cada situação de uso do verbo no tempo futuro do pretérito. E aí, amadinha, você acha que o nosso estudante que está lá, o nosso estudante da escola Itapuã, o nosso estudante lá da escola Angelina dos Anjos, o nosso estudante lá de Guajará-Mirim, nosso estudante de Vilhena, ele captou direitinho a explicação, ele vai estar tranquilo para continuar agora, daqui para frente? Com certeza, mas para ter aquela afirmação bacana, vamos praticar? Eita, vamos lá então, vamos! Chegou a hora. Olha só, sem saída. E agora o que faço? Fujo, tremo, desmaio, encaro o meu amor. Ponto final, reticência ou traço. Fico ou saio? Qual o número, a pessoa e o tempo do verbo? No primeiro verso. Ai, ai, ai. Então vamos lá enumerar essa estrofe. 1, 2 versos, 3 versos, 4 e 5 versos. Você vai analisar 1. Encontrar o número, a pessoa, o tempo do verbo no primeiro verso. E aí, agora? E aí, olha só, você faço, eu faço. Então você, aluno, já percebeu? Ó, quando você vai conjugar o verbo, você fala assim, eu faço. O que faço? Eu que faço. Então, é a primeira pessoa do singular. Tá certo? É a primeira pessoa do singular. Eu. E tá em que tempo, amadinha? Está no presente. Tá bom? Tá no tempo, no modo indicativo. Certinho? Fácil, fácil, fácil. Mais uma aqui para ele, amadinha. E vão acompanhando. Beleza. Assinale a alternativa em que a palavra destacada não expressa uma ação. A. Um desconhecido entrou carregando uma caixa grande. B. Parecia pesada. C. Não deixe que eles peguem. D. Então feche a porta. E. Isso não faz sentido.
E aí, você vai analisar a palavra que não expressa ação. A, B, C, D ou E, temos aqui, ó, parecia pesada. Ó, o estado, né? Isso. Como foi que você aí resolveu essa atividade? Primeira coisa, vamos lá. Será que o nosso estudante começou analisando em cada oração, em cada alternativa, o verbo, Amadinho? Será? O que você acha? Ou ele teve dificuldade? Aí ele vai ler a frase, parecia pesada, mas não está dizendo uma ação. Eu acho que ele foi assim, pesado, ele foi logo pegando pela característica. Será? Né? Não seria melhor ele encontrar um estado. sujeito? Ou será direto no verbo? Direto, mas assim, quando ele fala bem assim, um desconhecido entrou. Quando fala entrou, já vai o quê? A ação. Então essa daí está descartada. Não deixe que eles peguem. Pegue também o quê? É um ato, né? Também uma ação. Fechei a porta. Fechar também é ação. E não faz sentido também de fazer. Fazer é um ato, é uma ação também. Então, o que sobra? Parecia pesado. E a gente não falou da questão da sempre vem acompanhado de um adjetivo, de uma característica. É claro que ele matou a charada. A alternativa. Muito bem, então no trecho depois eles trouxeram os negros da África. Caso o termo destacado fosse substituído por amanhã, teríamos... Letra A, amanhã eles traziam os negros da África. B. B, amanhã eles trazeram os negros da África. C. C, amanhã eles trazerão os negros da África. D, amanhã eles trarão os negros da África. E amanhã eles trazeriam os negros da África. Pela fé, a professora B, C, quase D. não consegue ler. Amado, tô com problema sério aqui. Então, letra D, ó. Olha só. Amanhã eles trarão os negros da África. Amadinho, aqui 3 atividades para vocês, né? Colocar em prática, né? Sobre o assunto modos verbais e tempos verbais. Lembrando, né, Pura, que o modo é indicativo, subjuntivo e imperativo. Sim. E o tempo, olha só, lá no fundamental você, presente, passado e futuro. Mas esse passado... 3, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mágico e perfeito. Beleza. Agora, é claro, você vai sair da teoria e vamos aí um pouquinho praticar? Chegou a hora do Trabalhando Gênero. Vamos aí, então, para a sua atividade. Bem, você vai construir um mapa conceitual, tá certo? Sobre o que você está estudando nesta aula, que é o verbo, né? Mais uma classe gramatical. Veja bem, você tem a orientação 1, vai criar um mapa conceitual preliminar ligando os conceitos. 2, lembre-se de adicionar palavras ou frases de ligação nas linhas para demonstrar como os conceitos estão ligados. Então, você utiliza nossa sugestão, né, de mapa conceitual, ou você cria um outro, mas seguindo as orientações aí direitinho, tá certo? Muito bem, eu já estou ansiosa para receber esses mapas conceituais. Terminou, você vai deixar tudo muito bem bonito. Pega uma folha aí A4, uma folha sulfite, capricha no desenho, deixa muito bem organizado ali, né, os quadrinhos, ou o desenho, imagem que você vai fazer, tá certo? E põe no seu portfólio, beleza? É isso aí. Valeu, Tchau. Até a próxima.